Unidos por um objetivo, juntos pelo cooperativismo. Sistema OCB Espírito Santo. Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Venha para o Cicobi. Novembro Azul, um mês dedicado à saúde dos homens. É uma glândula, né? A próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino e ela é frequentemente acometida pelo tumor. Então, quando a gente pega todos os tipos de tumores que acontecem na população masculina, o câncer de próstata é o segundo mais frequente. E a falta de contêineres continua afetando o transporte de cargas no Brasil. O cafezinho brasileiro é preferência mundial e sucesso nas manhãs de muita gente. Para que ele chegue até a xícara, passa por uma cadeia logística longa, desde a plantação até o transporte e armazenamento. E é aí que a coisa emperra. Os cofres que guardam sacos de 60 quilos pelo mundo afora sumiram daqui. E hoje a nossa especialista, Roberta Cato, volta com mais dicas de gestão e liderança para as cooperativas. E hoje vamos falar um pouco mais sobre o processo de transformação nas cooperativas. A escassez de contêineres continua afetando o transporte de cargas no Brasil. Um dos setores mais prejudicados é o de café. O cafezinho brasileiro é preferência mundial e sucesso nas manhãs de muita gente. Para que ele chegue até a xícara, passa por uma cadeia logística longa, desde a plantação até o transporte e armazenamento. E é aí que a coisa emperra. Os cofres que guardam sacos de 60 quilos pelo mundo afora sumiram daqui. Hoje, 80% das mercadorias que circulam pelo mundo são transportadas pelo mar. A principal ferramenta para fazer isto acontecer é o container. Só que a pandemia causou um descontrole no giro normal dessas caixas, fazendo com que a maioria delas fosse parar em outros países. Dados do Conselho de Exportadores de Café mostram um resultado negativo no envio do grão brasileiro para outros países. Desde junho, as exportações vêm caindo. Em setembro, o setor viu redução de 26,5% em relação ao ano passado. Uma baixa sentida principalmente a partir do segundo semestre deste ano pelas operadoras logísticas e exportadores. Eu acho que isso vai perdurar um pouco, tá? Infelizmente, a gente não. Eu acho que o mundo está tentando se reorganizar, né, de um momento pós-pandemia. E isso ainda não é uma coisa que se resolve de uma hora para outra. Eu tenho expectativas aqui só para o segundo semestre do ano que vem, que a gente provavelmente vai voltar a uma normalidade. Como a circulação de contêineres acontece pelos mares do mundo inteiro, fatores internacionais trazem impactos diretos na cadeia logística. Em 23 de março, por exemplo, um cargueiro ficou atravessado no canal de Suez, bloqueando uma das principais vias de acesso marítimo. Foram 12 dias até a retomada, o que também atrasou operações no Brasil. E este não é o único problema que afeta a circulação das caixas metálicas. Já vem de algum tempo acontecendo uma crise muito séria, principalmente nos Estados Unidos, de falta de motoristas, de caminhoneiros. Então os contêineres estão parados lá nos locais e não tem caminhoneiro para levar o contêiner para outro local. A principal região construtora de contêineres é a Ásia, que parou por causa da pandemia. Com a falta desses cofres que guardam o tesouro do grão brasileiro, empresas cafeeiras vêm buscando soluções no passado para resolver o problema. Ver sacas de café no fundo dos porões dos navios, algo substituído pelos contêineres, pode voltar a ser uma opção. A gente recentemente ouviu falar de alguns cafés sendo embarcados por aeronaves, né, aviões, né? São lotes menores, mas eu não tenho dúvida nenhuma assim, que a gente vai ver alguns exportadores embarcando café em porão de navio, né, como era antigamente, tradicionalmente. A expectativa do setor é que o mercado marítimo seja impactado até meados de 2022 com a falta de contêineres para transportar tantos produtos. E no que diz respeito ao cafezinho, essa turbulência deve continuar até que as escalas voltem ao normal. Aumento de custo, não tenha dúvida, né? Se a gente olhar, é claro que o
O café ele é impactado por ele estar dentro de uma cadeia que está muito atrelada ao dólar, né? Então você tem hoje grande parte de tudo aquilo que é usado nas lavouras, defensivos, adubos, enfim, uma parte expressiva disso está atrelado a dólar, né? A outra parte está atrelada a fretes marítimos, a outra parte está atrelada a fretes rodoviários, e aí a gente tem a composição de diesel, né, e de outros fatores. E no final da cadeia, o que a gente enxerga é um aumento de custo na gôndola, né, no produto final, vamos colocar assim. E com um clima típico em todo o país, os agricultores buscam alternativa para proteger a produção. Um agricultor do sul do país instalou um sistema de aquecimento dentro de uma estufa e o resultado foi surpreendente. Para quem trabalha com avicultura, o equipamento é antigo e obsoleto. Mas para Emer, as campanolas que há alguns anos eram usadas para aquecer os aviários e que foram doadas por um vizinho, caíram como uma luva na tentativa de proteger a plantação de tomate fora de época. Em 6 anos de atividade a gente foi evoluindo nosso manejo, né? E aí esse ano a gente começou com esse sistema de aquecimento aí para tentar burlar um pouco o frio, né, que era previsto já para esse ano. Segundo o produtor, se ele não tivesse protegido os tomateiros das temperaturas negativas registradas na propriedade, certamente o prejuízo seria incalculável. Com certeza já teria, com o frio que deu, já teria perdido ela, sim. Ele protege bem mais do que só a própria estrutura, né, fechada. O aquecedor consegue manter a temperatura dentro um pouquinho mais elevada. A gente fez aqui um teste com 12 campânulas, mas mesmo assim teve algumas entradas de ar ali que acabaram queimando as folhas mais novas do tomate, né? Então a gente vai estudar para o próximo ano tentar minimizar pelo menos esse dano aí que está dando. Segundo este engenheiro agrônomo da Epagre, a escolha do produto foi excelente, mas poderia ser melhorada com um sistema que fizesse a temperatura ficar mais elevada em toda a extensão da estufa. Fazendo a recirculação do ar, porque naturalmente o ar frio ele é mais pesado, então ele vai ficar na parte inferior da estufa. E o ar quente que está sendo produzido com fonte de gás na parte superior. Então a gente orienta quem usar essa ideia que faça a circulação do ar dentro desse ambiente, dentro dessa estufa, através de ventilador. No mínimo 2 ventiladores para que o ar circule e se misture dentro da estufa, fazendo com que fique de forma uniforme o ar dentro da estufa. Além do aquecimento superior implantado pelo agricultor, outras formas de manter o ambiente protegido também são válidas e orientadas pelos especialistas. A gente orienta que tem grandes plantios de hortaliças que façam isolamento externo. Muitos só tem a parte da cobertura da estufa e não tem o isolamento nas laterais. Então que faça o isolamento nas laterais também. E também em plantios externos pode-se fazer geração de calor ou de fumaça através de tonéis, né, tonéis de lata de 200 litros, colocando a mistura de serragem com óleo diesel ou serragem salitrada. Roberta Cato já está na área com dicas importantes de gestão para cooperativas e associações. Oi, Roberta! Olá, bem-vindo ao Mundo Cooperativo, a nossa coluna Gestão e Liderança. Eu sou a Roberta Cato e hoje vamos falar um pouco mais sobre o processo de transformação nas cooperativas. Importante frisar que diante de qualquer processo de transformação, gestão de mudança é uma etapa fundamental. A gestão de mudança é o que nos fará compreender quais são os impactos dessa mudança e compartilhar com todos os envolvidos, sejam eles colaboradores, parceiros, né? Então todo esse processo de mudança precisa estar bem estruturado para que ele possa ocorrer sem gerar nenhum tipo de trauma. Nós naturalmente somos resistentes às mudanças por não compreender se isso vem para o bem ou para o mal, então a gente já fica um pouco mais preocupado. Como fazer com que elas aconteçam sem gerar impactos negativos e ampliando dessa forma o engajamento dos colaboradores a partir do momento que eles compreendem a importância dessa mudança. São 5 etapas: a definição, a especificação, comunicação, desenvolvimento e, por fim, garantia de que todo esse processo está funcionando.
Definição é de fato quando a empresa define de onde o ponto que ela está saindo e para onde ela está indo, né? Então, qual é o nosso novo objetivo com essa mudança? É posicionamento de mercado? É reforço de marca? O que nós esperamos com isso? Estando claro, vamos para a etapa de especificar. Toda essa mudança, ela vai ser incômoda em alguns pontos, benéfica em outros. Quais são os pontos de contato? Quais são as resistências que podem acontecer? Quem são as pessoas de fato que serão impactadas e em que nível serão impactadas? Essas perguntas, quando respondidas, nos fazem ter mais clareza de onde devemos atuar para conseguir um resultado interessante. Uma vez clarificado todos os pontos sensíveis da mudança, começamos a etapa de comunicar a mudança. Devemos informar, envolver e empoderar as pessoas de acordo com o espaço e a importância que elas têm diante desse processo de mudança. Finalizada a etapa de comunicação e construção de todo o plano de comunicação, começamos a desenvolver as pessoas. Afinal, uma nova postura da organização exige de nós novas habilidades e novas competências. É importante mapeá-las e começar a condução de cursos, capacitações, formas de desenvolver de fato o que nós esperamos que seja a nova postura dessas pessoas que fazem parte dessa mudança. O processo de garantir nada mais é do que criar indicadores, steps, etapas, né, de celebração para que a gente saiba que estamos caminhando no sentido correto da transformação e percebendo os resultados diante de cada fase da mudança, cada onda de mudança, desde o início até o fim. Quando você faz todas essas etapas com cuidado, organização, é muito mais fácil conseguir um processo de mudança sem que isso gere traumas, desgastes ou desmotivação em todos os que estão envolvidos, o que é muito comum acontecer quando essa etapa é deixada de lado. Então, invista em gestão de mudança diante da transformação. E sucesso! Temos um encontro marcado na próxima semana, hein, Roberta? Antes do intervalo, eu tenho uma pergunta para você. Hoje é o último dia para votar na nossa reportagem finalista do Prêmio de Jornalismo Cooperativista. Para votar é muito simples. Acesse www.premiodejornalismo.coop.br. Clique em Votação Popular, escolha a reportagem Macadâmia, Uma Nobre Nós, clique em Votar, em seguida digite o seu e-mail, um link será enviado para ele, acesse o e-mail e confirme o voto. Só é permitido um voto por dia. E só lembrando, a votação termina hoje. Então, senta o dedo e bora votar, minha gente. Eu conto com você. Intervalo rápido aqui no programa e nós voltamos já. O câncer de próstata é o segundo câncer que mais atinge aos homens, excluindo o câncer de pele, aquele não melanoma, que é muito mais frequente. Novembro é o mês para falar da saúde do homem, por isso eu recebo aqui no estúdio o Dr. Cláudio Borges, ele que é urologista da Unimed Vitória. Doutor, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Um prazer estar aqui contigo com a sua audiência. Doutor, é isso mesmo? O câncer de próstata é o segundo que mais atinge os homens, por quê? É uma glândula, né? A próstata é uma glândula do aparelho reprodutor masculino e ela é frequentemente acometida pelo tumor. Então, quando a gente pega todos os tipos de tumores que acontecem na população masculina, o câncer de próstata é o segundo mais frequente. Daí a importância dessas campanhas, como a gente tem no Novembro Azul, um momento de lembrar dessa doença e lembrar da importância da gente fazer uma detecção precoce. É um mês de alerta, doutor, mas os cuidados têm que ser ao longo de todo o ano? Exatamente, Bruno. É um mês para a gente lembrar do assunto, mas essa preocupação, não precisa ser necessariamente no novembro. Então o homem tem que elencar um mês que lhe seja mais fácil de lembrança, às vezes alguns usam a data do aniversário, o mês do aniversário, para fazer um check-up. Exatamente, para procurar o urologista e ver se está tudo tranquilo com relação à saúde prostática. Então vamos ao beabá do câncer de próstata, doutor. O senhor já disse o que é o câncer de próstata, mas por que ele ocorre? O câncer de próstata, como qualquer câncer, ele corresponde ao crescimento celular desordenado. Então, um grupo de células ou uma célula sofre uma mutação
e ela perde a capacidade de parar de crescer. E ela começa a crescer de maneira desenfreada. Pode ser na próstata, pode ser no pulmão, pode ser no estômago. E na próstata isso acontece geralmente a partir da 6ª década de vida. Antes de 40 anos é muito raro e é mais frequente a partir de 60 anos. E o que a gente tem de recomendação das sociedades é que a partir de 50 anos os homens comecem a procurar o urologista para fazer essa detecção. Quando há caso na família ou raça negra, deve ser iniciado com 45 anos. E o nosso modo de vida interfere muito no aparecimento de um câncer? Em algumas situações, sim. No câncer de próstata, existe uma correlação já bem definida com obesidade e sedentarismo. É uma correlação que já foi identificada como sendo uma situação que aumenta a chance de câncer, mas isso assim, é uma correlação que não é tão forte. Mas é extremamente importante a gente combater o sedentarismo e a obesidade, porque não só o câncer, mas tem várias doenças que são relacionadas com essas duas situações. Doença cardiovascular, infarto, derrame, entre outras. E o senhor falou da raça negra ter uma prevalência no câncer de próstata, mas há uma hereditariedade, por exemplo, se o meu pai teve, é bem provável que eu tenha, e que meu filho, se eu tiver um filho, também tenha câncer de próstata, doutor? É um dos fatores assim, mais importantes, é a questão familiar. Então, famílias onde tem algum parente com câncer de próstata, os indivíduos devem procurar mais cedo essa atenção médica para fazer a detecção precoce do problema. Isso, na raça negra, também tem essa correlação com o aparecimento mais frequente e também aparece uma doença mais agressiva. Então, 45 anos, se houver histórico familiar ou raça negra na família. Doutor, queria aproveitar a presença do senhor aqui para tocar num assunto. O mês passado, durante a campanha Outubro Rosa, quando a médica da Unimed esteve aqui para falar de câncer de mama, a gente comentou sobre o preconceito que existia da mulher em tocar o seio para fazer o autoexame da mama. No homem, existe a mesma coisa quanto ao câncer de próstata. Mas o senhor acredita que essa nova geração que está vindo está um pouco mais consciente da importância desse exame? Justamente, Bruno. Eu acho que esses momentos como esse que a gente está tendo aqui de conversar sobre o assunto, ele vai tirando o mito. E o homem vai entendendo a necessidade dele procurar o urologista, dele passar pelos exames. E esses exames são, assim, resumidamente, um exame de sangue, no qual a gente dosa o PSA, e o toque da próstata, que é um exame que dura em torno de 10 a 15 segundos, é praticamente indolor, e ele tem uma notícia se há um crescimento, se há um nódulo, se há um caroço suspeito na próstata dele, que vai desencadear uma série de medidas para poder diagnosticar o câncer de próstata. É rápido? Extremamente rápido. Rápido é um exame que é rotineiro, é parte da consulta médica, não é um exame que ele vai ter que se direcionar para outro canto, então ele faz no próprio consultório do urologista, 10 a 15 segundos e já acabou. E o senhor falou do PSA. E mais recentemente, estudando, porque a gente estuda para poder fazer uma entrevista aqui no Mundo Cooperativo, eu percebi que existem dois tipos de PSA. O PSA total e o PSA livre. Queria que o senhor explicasse os dois exames e também falasse da relação entre eles. O PSA é um exame de sangue que ele detecta alterações na próstata. Então, são várias as alterações prostáticas que podem dar uma alteração de PSA. A gente utiliza a velocidade de crescimento do PSA, a relação do PSA livre com o PSA total, a densidade do PSA, que são refinamentos que nos ajudam a direcionar para uma maior suspeição do câncer. Quando isso acontece, geralmente é complementada essa investigação com uma ressonância multiparamétrica, e nos casos onde se mantém a suspeita, a gente faz a biópsia da próstata. E a biópsia é que vai indicar se existe ou não um possível câncer na próstata. É o exame assim, que define, de fato, se há ou não a presença do tumor de próstata. Identificado o tumor, doutor, qual que é o próximo passo? O que precisa ser feito, independente do tamanho dele, né? Então, o tumor de próstata, a partir do momento que a gente faz o diagnóstico, a gente precisa entender se ele é uma doença localizada,
ou se é uma doença já disseminada. Nos casos da doença localizada, a gente vai ter, assim, de maneira bem resumida para ficar fácil, 3 estratégias de tratamento. O segmento vigiado, o tratamento com a cirurgia e a radioterapia. Existem outras modalidades, mas essas são as mais feitas. E entenda que existe a possibilidade, inclusive, da gente diagnosticar e só seguir esse paciente. Só acompanhar? Só acompanhar. O acompanhamento feito com PSA, com eventual repetição da biópsia de próstata para ver se a doença progrediu. Isso porque a gente pode diagnosticar o câncer de próstata numa fase muito precoce, em que o homem pode ganhar algum tempo antes de ser necessário um tratamento definitivo. E hoje como é que é essa cirurgia, doutor? Hoje a gente pode fazer a cirurgia tradicional, aberta, a laparoscópica, ou a laparoscopia com auxílio da cirurgia robótica. E a cirurgia robótica ela traz algumas vantagens, traz uma definição de imagem com imagem em alta definição, tem um filtro de tremor, então se o cirurgião por acaso der uma tremida, o robô ele filtra isso, não permite que isso se replique dentro do paciente. Uma amplitude de movimentos da pinça que ela ultrapassa em muito o punho humano. Então, para uma situação de cirurgia prostática, que é lá no fundo da pelve, uma região difícil de trabalhar, a robótica ela permite pontos precisos, pontos exatamente onde você gostaria de passar a agulha. E por que o doutor sabe de todos esses detalhes? Porque o doutor é especialista em cirurgia robótica. E há uma especialização para isso, né, doutor? Não é saiu da faculdade, fez a residência e que começa já a atuar com cirurgia robótica, não. A gente passa, então, o caminho pela residência de cirurgia, depois urologia, e faz um caminho para a robótica que inclui uma certificação específica, que inclui horas no simulador. A gente tem um simulador que a gente fica treinando a realização desse procedimento, depois passa uma fase fazendo cirurgias amparadas por um colega com mais experiência, até que a gente ganha essa certificação e faz o voo solo. É muito bom ter o Dr. Cláudio Borges aqui, porque ele explica pra gente de uma maneira tão fácil, tão simples, que a gente consegue entender. E, como eu costumo dizer, a turma da Unimed, quando vem aqui, eles dão aula porque são profissionais de excelência, são profissionais que sabem o que estão falando, e o que o doutor está falando é a mais pura verdade. Como eu disse e sempre digo, a ciência por trás de todo esse conhecimento do Dr. Cláudio Borges. Doutor, vou pedir um favor ao senhor, para o senhor olhar para a câmera do senhor e dar um recado para quem está em casa e que ainda, porventura, tem medo, algum preconceito de procurar o urologista para saber como é que está a situação da saúde do homem, que procure, porque isso é muito importante, né? Exatamente, Bruno. Então, nesse mês de novembro, a gente relembra a importância do homem a partir de 50 anos, ou naqueles que tiverem o histórico familiar ou raça negra, procurarem, a partir de 45 anos, o urologista para fazer exames, para ser examinado também da próstata, para fazer detecção precoce. Quando a gente detecta precocemente, as chances de cura ultrapassam 90%. Então é extremamente importante deixar o medo, deixar o mito de lado e procurar realmente se cuidar. Doutor, agradeço demais a participação do senhor aqui no nosso Mundo Cooperativo. Quero encontrar o senhor mais vezes ao longo do ano. Não quero encontrar o senhor só no mês de novembro, não, tá bom? Eu agradeço, foi um prazer. É muito bom ter o senhor aqui no programa para tirar dúvidas e, como eu disse, de maneira sempre muito clara. Tá bom? Obrigado. O Mundo Cooperativo de hoje fica por aqui. Para rever o nosso programa, você já sabe, é só acessar o portal Sim Notícias em simnoticias.com.br ou apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que aparece aqui no canto da tela. Quer saber o que acontece aqui nos bastidores? Então, fique ligado nas nossas redes sociais, no Instagram e no TikTok, no @bpfaustino ou nos nossos canais oficiais, Record News Espírito Santo e TV Sim. Eu espero que você tenha gostado e a gente volta a se encontrar numa outra oportunidade. Até lá! Tchau! Posso ajudar? Deixe a cooperação entrar na sua empresa. Venha para o Cicobi.